E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu não sei muito o que falar na introdução, eu confesso que eu estou sem ideias. Gente, eu não sou influenciadora, eu sou apenas uma contadora de histórias. E então eu vou falar da minha vida. Eu tenho 30 anos, sou casada, tenho 3 filhos e moro em Francisco Morato. E vocês, gente, me conta aí da vida de vocês, quantos filhos você tem, de onde você mora, se você é casada, solteira, se você tem papagaio, periquito, me conta aí nos comentários. Ajuda aqui sua ADM a ter uma ideia pra pôr. Felizmente o guardinha tá passando. O áudio vai sair assim porque eu não vou mudar, tá bom? Voltando pro assunto, eu já quero deixar, gente, claro, muito claro que o vídeo é totalmente fictício, tá? É só uma historinha pra vocês terem um pouquinho de entretenimento no dia de vocês. Por favor, não leve pro coração. Se a história for fofinha, espero que vocês tenham gostado mais ainda. E se a história for tiro e porrada e bomba, espero que o traidor tenha tido um fim digno, viu? Porque ninguém merece, né? Ter uma história e no final, o final ser meio chué. Confesso que tem alguns finais que eu vejo que não tem muita emoção, que eu dou uma mudada. Eu mudo, gente, porque eu quero aquele final digno, sabe? Com chave de ouro. E tem umas que não tem. E eu vou lá e reescrevo o final. Então, é isso. Então, por hoje é só vou contar isso e um beijo. Até logo. Meu companheiro, o mais celebrado gênio pintor alfa, sofria de uma grave incapacidade de processar emoções. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, caí da escada. Eu estava com dor, apavorada e desesperada, então chamei por ele por ajuda. Ele olhou para mim e perguntou calmamente: Por que você está sempre chorando? Então passou por cima de mim com suas pernas longas e foi embora sem olhar 2 vezes. Um coração que nunca se aquece não vale a pena ser guardado. Depois que ele mencionou dissolver nosso vínculo de companheiro pela 100ª vez, finalmente concordei. Ferren congelou por um longo momento. O que você acabou de dizer? Entreguei a ele o acordo de dissolução do vínculo de companheiro já assinado. Ele levantou os olhos para mim e ficou olhando por um longo tempo, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. No fim, ainda perguntou: Você nem quer as crianças? Assenti. Eu não as queria, nenhuma delas. Não fiz nenhuma exigência financeira no acordo de dissolução do vínculo de companheiro. Apenas uma condição: Ferren continuaria pagando as contas médicas da minha mãe. O ritual de quebra de vínculo foi excruciante, mas o rosto de Ferren permaneceu frio e distante, inalterado pela dor. O que você vai fazer depois disso? Ele perguntou. Eu sabia que não passava de uma conversa educada. Não era preocupação, apenas cortesia. Ferren sempre foi emocionalmente distante de mim. Frio, indiferente e desinteressado. Respondi de forma superficial. Viajar. Ele não perguntou mais nada. Lyra entrelaçou o braço no dele e sorriu para mim. Elowen, obrigada por estar disposta a deixar Ferren ir. Por libertá-lo. Instintivamente, olhei para Ferren. Com Lyra tão perto, ele permanecia completamente à vontade. Não era nada parecido com o leve desconforto que demonstrava ao meu redor. Então, de repente, ele falou: Você vai precisar de dinheiro se for viajar. Vou transferir algum. Seu tom era plano e impessoal, do mesmo jeito que se fala com um estranho. Após a dissolução do vínculo, recebi quase nada. Ferren e eu havíamos assinado um acordo pré-nupcial desde o início. Eu não tinha direito a nenhum de seus bens. Nosso filho mais velho era frágil e precisava de cuidados constantes. Há muito tempo, eu me afastei de todos os assuntos da matilha, cortei minhas responsabilidades externas e me concentrei inteiramente na minha família. Então, dessa vez, ao quebrar o vínculo de companheiro, eu basicamente estava saindo sem nada. Lyra curvou os lábios e o interrompeu. Ferren, Elowen deve ter algumas economias. Você não está subestimando ela ao dizer isso? E estamos prestes a nos preparar para a exposição. Também vamos precisar de liquidez. Enquanto falava, ela balançava suavemente o braço de Ferren, em gestos íntimos e naturais. Ferren se virou para olhar para ela. Seu olhar suavizou, carregando admiração e um leve calor, como gelo derretendo sob o sol. Ele assentiu. É verdade. Lyra então sorriu para mim, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. É só que... Elowen, viajar sozinha não é muito seguro. Ferren franziu levemente a testa e me olhou com uma leve confusão antes de responder secamente. O que poderia acontecer? Meus dedos se fecharam em punho. Aquele momento deixou dolorosamente claro o quanto eu significava pouco para ele. Ferren tinha um transtorno emocional. Simplificando, ele não era capaz de amar ninguém. Quando era jovem, seu avô faleceu. No funeral, Ferren não derramou uma única lágrima. Seu lobo permaneceu em silêncio. Todo mundo dizia que ele era um monstro.
Com medo de que ele se machucasse, tapei seus ouvidos e o confortei. Ferren, o que estão dizendo não é verdade. Você simplesmente não é bom em expressar emoções. Mas ele me olhou seriamente e disse: por que eu estaria triste? Todo mundo neste mundo vai embora eventualmente, não é? Fiquei atônita. Naquela época, eu era jovem demais para entender por que ele pensava assim. À medida que crescia, sua condição piorou. Ele até começou a se machucar porque não amava ninguém, nem mesmo a si mesmo. Mas, no momento em que me via, começava a melhorar. Para salvá-lo, a família Vale ofereceu cobrir as despesas médicas da minha mãe sob uma condição, que eu me casasse com Ferren. O próprio Ferren me olhou com aqueles olhos, como um filhote ferido implorando para não ser abandonado. Não me deixe, Elowen. Você disse que ficaria comigo para sempre. Eu não tive escolha. Houve um tempo em que éramos relativamente carinhosos. Durante esse breve período, engravidei do nosso filho mais velho. Depois que meu filho nasceu, meu mundo começou lentamente a girar em torno dele. Sem perceber, Ferren e eu nos afastamos cada vez mais. Ferren era o mais renomado gênio pintor alfa. Embora fosse obcecado por sua arte e indiferente aos assuntos da matilha, toda a culpa e crítica inevitavelmente recaíam sobre mim. Como Luna, tudo o que ela quer é uma vida doméstica. Ela mal está apta para ficar ao lado de um alfa. Ela nem consegue estimular seu alfa. Uma parceira como ela deveria ser eliminada. Eles eram prometidos um ao outro desde a infância. Sério, é ridículo deixar arranjos à moda antiga arruinarem a vida das pessoas. Desabei em lágrimas e fui até ele pedindo ajuda. Ferren me olhou com uma expressão estranha. Você se importa com o que dizem? Você é realmente estranha. E eles não estão errados. Você é dona de casa, Luna. Como eu respondi naquela época? Não lembro. Só lembro de me sentir completamente perdida. Eu o culparia? Muitos na matilha diziam a mesma coisa. Ferren só estava doente. Ele simplesmente não tinha a capacidade de amar. E eu, como sua aluna, deveria ser compreensiva. Repeti isso para mim mesma várias vezes, incontáveis vezes. Nosso filho era frágil. Um momento de desatenção, e sua febre saía do controle. Fiquei acordada a noite toda ao lado da cama dele, grávida, com medo de fechar os olhos. Enquanto isso, Ferren, como pai, permanecia imerso em suas pinturas. Finalmente perdi a paciência e exigi saber por que ele não se importava com nosso filho. Ele olhou para mim e disse: eu não sou médico da matilha. No meio da minha dor e desespero, caí da escada. O tecido se acumulou sob mim, espalhando-se descontroladamente. Eu tive um aborto espontâneo. Naquele momento, senti algo dentro de mim se romper completamente. Algo vital se foi para sempre. Pedi ajuda a ele. Ferren apenas me perguntou novamente: por que você está sempre chorando? Então passou por cima de mim com aquelas pernas longas e foi embora. Naquele momento, entendi de forma clara e inconfundível o que realmente significava incapacidade de empatia. Ele me tratava com total indiferença. Mas era diferente com sua assistente, Lyra. Diante de Lyra, ele parecia uma pessoa normal, alguém caloroso, alguém vivo. Em uma coletiva de imprensa, Ferren disse uma vez que Lyra poderia fazer sua alma murcha se sentir viva novamente. A presença dela me faz sentir que a luz do sol é quente, que o aroma das flores é intoxicante. Naquele dia, cheguei em casa e destruí tudo como uma louca. Eu o confrontei. Você sabe o que está fazendo? Está me traindo? A expressão de Ferren não mudou. Traição, disse calmamente. Você não deveria julgar meu relacionamento com Lyra pelos padrões convencionais. Depois disso, ele simplesmente voltou a terminar sua pintura. O estúdio estava cheio de esboços, e todos eram de Lyra. Lá estava ela franzindo a testa, rindo, com lágrimas brilhando nos olhos. Cada pincelada transbordava ternura e devoção. Quando empurrei a porta para sair, Ferren falou de repente: Elowen, você e as crianças nunca foram destinadas a permanecer na minha vida. Lyra é minha musa. Ela é o núcleo da minha criação artística. Naquele instante, abandonei qualquer pensamento de discutir com ele. Tudo o que senti foi exaustão, uma exaustão profunda e impotente. Então Ferren não era emocionalmente incapaz com todo mundo. Eu simplesmente não era alguém que valesse o esforço dele, a compreensão ou o compromisso. Achei que minha vida já estava desesperadora o suficiente. Nunca esperei o que veio depois. Até o filho pelo qual eu estava disposta a dar tudo chamava Lyra de mãe. Meu filho imitava o pai, bajulando e agradando Lyra a cada passo. Lyra, você é tão bonita. Eu queria que você fosse minha mãe. Ela não faz nada direito. Eu não quero que ela seja minha mãe. Minha sogra também veio me convencer, dizendo para eu aprender a me contentar. Ferren lhe deu o status nobre de Luna. O que mais você poderia querer desse casamento? E daí se ele não te ama? O amor coloca comida na mesa? As memórias voltaram com força. Sorri levemente e me virei para sair. Adeus, Alfa Ferren. Se possível, eu nunca mais queria vê-lo pelo resto da minha vida. Mas de repente meu pulso foi agarrado com força. Ferren me encarou, confuso, com os olhos cheios de perplexidade. Você. Qual é exatamente o motivo? Solta. Tentei me libertar, mas não consegui vencê-lo. Lyra me lançou um olhar de lado e então incentivou Ferren gentilmente. Ferren, pode deixá-la ir primeiro? Mas ele parecia não ouvi-la. Suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Quando falou novamente, suas palavras ainda eram desajeitadas.
É por causa do aborto espontâneo da última vez? Mas eu já te dei um filho, não foi? Não pude evitar rir com amargura. Eu deveria agradecer por isso? Puxei a mão para trás e olhei para Ferren friamente. Fique longe de mim. Ferren nunca tinha sido tratado assim por mim antes. Ele ficou tenso, claramente desacostumado. Lyra segurou seu braço, com um tom de falsa impotência. Elowen, não fique brava. Ferren é apenas direto. Ele não sabe se expressar. Você nem sempre pode pressioná-lo. Ferren não é seu acessório. Ferren assentiu, claramente concordando com Lyra. Eu dei uma risada alta. Que absurdo completo. Ferren, adeus. Acenei e fui embora. Ferren ficou paralisado, os dedos tremendo inconscientemente. Lyra não percebeu nada de incomum. Ela puxou a mão dele. Vamos, meu grande artista. Ferren virou a cabeça sem expressão para olhar para ela. Ele tentou aliviar o desconforto no peito, mas por mais que tentasse, não conseguia preencher aquela sensação vazia de perda. Ele nunca foi bom com palavras. Nunca conseguiu expressar exatamente o que sentia. Se tivesse que explicar usando o campo que entendia melhor, seria como uma pintura em que o traço mais crucial foi destruído de repente. Até sua respiração pareceu falhar por um instante. Canal do YouTube Israel Reddit. Depois que a notícia de que nosso vínculo de companheiro havia sido dissolvido se espalhou, muitos vieram me convencer a desistir. Minha ex-sogra, Helena, que sempre menosprezava todo mundo, veio me ver com meu filho, Aiden. Na época, eu estava arrumando minha bagagem. Helena segurou minha mão e me puxou para o sofá, sorrindo calorosamente. Elowen, você não precisa sair de casa. Você é dona de casa há tantos anos. Pode ao menos se sustentar lá fora? Se a Matilha descobrir, vão dizer que a Matilha do Alfa se voltou contra você depois de tudo que você fez por nós. Aiden ficou por perto, fazendo bico enquanto me olhava, murmurando baixinho. Ela é mesquinha. Está com ciúmes porque gostamos mais da Lyra. Helena franziu a testa e o repreendeu. Aiden, você não pode falar assim com sua mãe. Então ela se virou para mim. Você já passou por muita coisa, eu sei. Você conhece o Ferren. Ele nunca quer fazer mal. Ele só não sabe cuidar. Ele nunca foi feito para entender sentimentos. O tom dela comigo ainda era familiar, como se nunca tivesse havido atrito entre mim e a família deles. Retirei minha mão calmamente. Senhora Vale, a senhora não sempre quis que ele dissolvesse o vínculo de companheiro comigo? Minha voz estava gelada, sem espaço para fingimentos. O sorriso forçado no rosto de Helena quase desmoronou. Ela soltou uma risada sem graça. Olha só você. Sabe que sempre me importei com você. Ela parecia sincera, como se realmente tivesse se preocupado, até perder a paciência com sua nora imatura. Mas eu não tinha esquecido o que ela disse quando me visitou após o meu aborto espontâneo. Inútil. Você nem conseguiu manter a criança. Pelas minhas costas, ela frequentemente dizia aos outros: como Elowen poderia ser digna do meu filho? Ela está ocupando um lugar que não pode preencher. Olhei para Helena friamente. Nunca acreditei que ela tivesse boas intenções. E como esperado, no momento seguinte, ela disse: a carreira de pintor de Ferren está entrando em uma fase crítica de crescimento, e ele está começando a se envolver nos assuntos da Matilha. Se a notícia da dissolução do vínculo se espalhar agora, o que a Matilha vai pensar dele? Então o tom de Helena mudou, tornando-se mais duro. Por enquanto, não torne a dissolução pública. Você consegue fazer isso? Antes que eu pudesse responder, Aiden me empurrou. Ei, concorda logo. Lyra estava certa. Você é egoísta. Você só pensa em si mesma. As palavras de Aiden me atingiram como uma faca, atravessando meu coração. Olhei para ele sem expressão. O Aiden que eu lembrava costumava se agarrar a mim, repetindo: mamãe é a melhor. Eu amo a mamãe mais do que tudo. Mas em suas veias corria o sangue de Ferren. Assim como o pai, ele podia me abandonar sem hesitar e ficar do lado de Lyra. Meu rosto endureceu. Aiden! Ele ergueu o queixo teimoso, convencido de que não tinha feito nada de errado. Naquele momento a porta foi aberta. Lyra e Ferren entraram lado a lado. Os olhos de Aiden ficaram vermelhos instantaneamente, enquanto ele corria para os braços de Lyra. Lyra, eu odeio aquela mulher. Ela é má comigo. Você pode fazê-la ir embora? Lyra se agachou e o confortou gentilmente. Só então olhou para mim, com desaprovação nos olhos. Elowen, você foi longe demais. Uma mãe como você deveria ter seus direitos parentais retirados. Ferren ficou ao lado dela, o desagrado evidente enquanto seu olhar recaía sobre mim. Elowen, por que você está ficando cada vez mais irracional? Revirei os olhos para ele e bati a porta ao sair. Quando cheguei ao elevador, Lyra correu atrás de mim. Ela pressionou a mão contra o abdômen e me olhou de forma provocativa. Elowen, você não vai mais voltar, vai? Estou grávida. É filho do Ferren. Fiquei momentaneamente surpresa. Eu pensei que alguém tão distante e autodisciplinado quanto Ferren nunca tocaria em sua musa. O sorriso de Lyra se alargou. Ele disse que quer continuar a vida comigo, ter um filho que carregue nosso sangue. Isso não tem nada a ver comigo, respondi calmamente. Não somos mais companheiros. Lyra se inclinou mais perto, abaixando a voz para me provocar ainda mais.
Ele também disse que só comigo entendeu o que realmente são desejo e paixão. E que estar com você era completamente entediante. Enquanto falava, ela deu um passo para trás lentamente e me lançou um sorriso estranho e perturbador. Então caiu para trás. No segundo seguinte, uma força me atingiu, me desequilibrando. Vi Ferren avançar como um louco, tentando agarrar Lyra. Mas era inútil. Bang! Lyra rolou escada abaixo, sangue jorrando da parte inferior de seu corpo. A cena feria e perfurava meus olhos. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não fazia muito tempo. Eu tinha passado pela mesma coisa. Atrás de mim, o grito dilacerante de Aiden ecoou de repente. Lyra! Lyra! Você não pode deixar nada acontecer com você. Por favor, você não pode. Ferren rugiu em desespero. Ajoelhou-se na poça de sangue, segurando Lyra nos braços, sua voz se quebrando. Não tenha medo. Vou te levar para o hospital da matilha. Você vai ficar bem. Ferren a pegou nos braços e correu em direção ao elevador. Tentou várias vezes até conseguir apertar o botão, as mãos tremendo violentamente. Pouco antes das portas se fecharem, ele se virou. Seus olhos estavam cheios de ódio, e os feromônios alfa explodiam de seu corpo. Elowen, não vou deixar você escapar dessa. Aiden correu atrás dele, mas se virou para me lançar um olhar feroz. Sua mulher horrível. Você machucou a Lyra. Eu nunca mais quero você. No exato momento em que as portas do elevador se fecharam, vi Ferren encostar a testa na de Lyra. O cuidado e a sensibilidade em seus olhos atravessaram meus ossos. Em quase 30 anos ao lado dele, nunca recebi nada parecido. A retaliação de Ferren veio rapidamente. Naquela mesma noite, recebi uma ligação do Hospital da Matilha. Os pagamentos médicos da minha mãe haviam sido cortados. Senhorita Ashfall, uma ala VIP privada custa uma quantia muito alta por mês. Se a senhora não puder pagar, só podemos... Minha mão tremia enquanto segurava o telefone. Era um valor que eu nunca poderia pagar. Eu não tinha escolha. Tive que recorrer a Ferren. Corri para o Hospital da Matilha. No corredor, Ferren estava encostado na parede, um cigarro entre os dedos. Através da fumaça, sua expressão parecia mais fria do que nunca. Você veio implorar para eu salvar sua mãe? Ele perguntou. Sim. De acordo com o acordo de dissolução do vínculo de companheiro, você deveria continuar pagando as despesas médicas da minha mãe. Minha voz estava tensa. Ele soltou um riso, sem responder. Quase de joelhos, tentei explicar. Eu não a empurrei. Se não acredita, pode verificar as câmeras de vigilância. Há uma câmera naquele local. Minhas palavras saíam desconexas e apressadas. Ferren apagou o cigarro e caminhou até mim, sua figura alta pairando sobre a minha. Sua voz era extremamente fria. Isso importa? O quê? Importa se você a empurrou ou não? Ele me olhou de cima, com um julgamento frio e absoluto. Não importa qual seja a verdade, ela perdeu o filho por sua causa. Olhei para ele sem expressão, enquanto a última barreira dentro de mim se rompia. Desabei e gritei. Então você vai apenas assistir minha mãe morrer? Estamos falando de uma vida. Uma vida foi tirada. É justo que outra seja paga. Um sorriso cruel e impiedoso surgiu no canto de sua boca. Senti como se tivesse sido lançada em um inferno congelado. Eu não tinha saída. Implorei até perder toda a dignidade. Diante dele, eu nem tinha o direito de permanecer de pé. Por favor, estou implorando. Pelo que já tivemos, deixe minha mãe viver. Se uma vida precisa ser paga, então aceite a minha. Estou disposta a morrer. Não houve o menor sinal de hesitação em sua expressão. Ele me olhou como se eu fosse louca. Elowen, você está se humilhando por misericórdia. Naquela noite, não importava o que eu fizesse. Não consegui mudar a decisão de Ferren. O ventilador da minha mãe foi desligado naquela mesma noite. Antes do amanhecer, o hospital ligou. Senhorita Ashfall, por favor, aceite nossos pêsames. Sua mãe faleceu. Tudo desabou. Meu mundo mergulhou em completa escuridão. Organizei o funeral da forma mais simples possível e levei suas cinzas para a beira-mar. Enquanto isso, Ferren permanecia no Hospital da Matilha com Lyra. Observando a expressão preocupada dele, Lyra perguntou de repente. Você está preocupado com ela? Ferren balançou a cabeça. Lyra entrelaçou o braço no dele e falou suavemente. Não se preocupe, nada vai acontecer. Isso foi apenas Elowen tentando se fazer de vítima. A doença da mãe dela já estava curada, ela só queria atenção. Ferren respondeu com um baixo mas seu coração ainda estava inquieto. Até que Helena entrou na sala às pressas, visivelmente abalada. Israel Reddit. Rápido, Ferren. Vai esclarecer isso. Diga a eles que a morte de Elowen não tem nada a ver com você. Você não a forçou a morrer. Ferren não reagiu de imediato. Quem morreu? Lyra riu. Senhora Vale, a senhora não foi enganada por ela, foi? Elowen está perfeitamente saudável. Quando sofreu o aborto espontâneo, já estava em casa no dia seguinte, cuidando de Aiden. Por algum motivo, as palavras casuais de Lyra atravessaram os pensamentos confusos de Ferren. Ele havia testemunhado pessoalmente o aborto espontâneo de Lyra e suas consequências. Sabia melhor do que ninguém o quão devastador um aborto inesperado podia ser, tanto física quanto mentalmente. Ele parou para pensar. Naquela época, Elowen havia caído da escada, a barriga grávida pressionada contra o chão enquanto implorava por ajuda. O que ele tinha feito? Ele não conseguia se lembrar exatamente do que disse.
Só se lembrava de ter se sentido irritado e confuso ao ver suas lágrimas. Perguntava-se por que Elowen não podia ser um pouco mais feliz, um pouco mais leve, como Lyra. Comparado a esse pensamento, o que mais ocupava sua mente naquele momento era o lembrete de Lyra. A exposição estava prestes a começar. Então ele se virou e voltou para o estúdio, sem olhar para trás. Não importava o quanto a pessoa caída no chão gritasse. Farron olhou inconscientemente pela janela. O sol alto no céu feria seus olhos com uma luz intensa. Lyra continuava reclamando ao lado dele. Senhora Vale, por que Elowen gosta tanto de mentir? Desta vez, só para evitar responsabilidade pelo aborto espontâneo, ela até fingiu a própria morte? Não, não é isso. Helena estava tão ansiosa que mal conseguia falar. Ela não gostava de mim, mas nunca teve a intenção de me machucar. E Farron estava em um momento crítico de ascensão na carreira. Muitas pessoas estavam observando. Se algo acontecesse comigo naquele momento, ninguém sabia como a Matilha julgaria o Alpha. Helena sentiu um aperto de arrependimento pela morte de Elowen, mas esse sentimento foi rapidamente encoberto pela culpa. Culpa por eu ter morrido no pior momento possível. Farron permanecia perdido em seus pensamentos, com a expressão atordoada. Lyra acenou a mão diante dos olhos dele. Farron, por que você está distraído? De repente, ele se levantou bruscamente, como se estivesse tentando se afastar de algo incômodo. Virou-se para Helena. Você está falando sério? Helena quase explodiu de frustração. Claro que é verdade. A família Ashfall já publicou o obituário. Você sabe o que estão dizendo sobre você, online agora? Estão dizendo que depois de alcançar o sucesso, você perseguiu sua aluna por causa de uma amante. O peito de Helena subia e descia rapidamente. Muitos patrocinadores da exposição já estão se preparando para retirar seus financiamentos. A cabeça de Farron começou a zumbir, e seu rosto perdeu toda a cor. Lyra ainda insistia, teimosa. Isso é impossível, Sra. Vale. Ela não pode estar morta. Deve ser uma história falsa que Elowen espalhou para arruinar o Farron. Vendo que eles ainda não acreditavam, Helena abriu o celular. Na tela diante de Farron e Lyra, surgiam manchetes em destaque na principal rede da matilha. Luna Elowen morreu após pular no mar. Quando abriram a notícia, uma onda de comentários inundou a tela. Condenação dirigida a Farron e aos outros. Pedidos de desculpa dirigidos a mim. Alguém havia exposto fotos de paparazzi de Farron beijando Lyra no estúdio, além de vídeos dele acompanhando Lyra entrando e saindo de hotéis. O quê? Posso até achar que a companheira de Farron não o merece, mas isso não justifica ele e a outra mulher levarem a Luna à morte. Exatamente. Se ele não gostava dela, deveria ter dissolvido o vínculo. Trair durante o vínculo ultrapassa qualquer limite. Eu achava que o pintor gênio e sua assistente eram almas gêmeas. No fim, era só um caso. Homens e mulheres realmente não podem ser apenas amigos. Ele não tinha um transtorno emocional? Pelo visto, é seletivo. Frio com a companheira, mas apaixonado pela amante. Nojento. Mesmo com transtorno emocional, ele sabia muito bem como beijar a assistente. Isso é assustador. O rosto de Farron ficou pálido como pedra. Lyra entrou em colapso, segurando o braço dele e gritando. Tem que ser a Elowen. Ela comprou trolls online para nos destruir. Desta vez não podemos deixá-la escapar. Eu vou matar essa vadia! Mas Farron já não conseguia ouvir nada com clareza. Em sua mente, a cena se repetia sem parar. Naquela noite, quando implorei até perder todo o orgulho. Minha cabeça baixa, a voz falhando, gritando até ficar rouca enquanto suplicava a ele. Quanto mais pensava, mais ele começava a rir de repente. Um riso pior do que chorar. Ela... Por que ela morreria? Antes que Helena pudesse explicar qualquer coisa, Farron afastou a mão de Lyra e se virou para sair. Seus passos eram apressados, o corpo instável. Ele nem sabia exatamente o que estava tentando fazer. Só sabia que queria desesperadamente me ver. Lyra pulou da cama e agarrou seu pulso. Para onde você vai? Farron franziu a testa, a impaciência evidente. Ele a sacudiu com força, sem se importar que ela tivesse acabado de perder o filho e ainda não tivesse se recuperado. Lyra bateu contra o batente da porta, o rosto ficando imediatamente pálido. Vendo que ele ainda ia sair, ela gritou. Para onde você vai? Para encontrar aquela mulher. Eu ainda estou aqui. Como você pode me abandonar por ela? Helena também correu para detê-lo. Farron, não seja impulsivo. Você não pode sair assim. Há repórteres por toda parte lá fora. Mas Farron parecia surdo a tudo. Na mente dele, havia apenas um objetivo. Me encontrar e garantir que eu ainda estivesse viva. No momento em que saiu do hospital da Matilha, foi cercado por repórteres. Alpha Farron, você realmente levou a senhorita Ashfall à morte? Por que ela pulou no mar? Isso está relacionado à morte da mãe dela? Em meio ao caos, Farron ouviu algo que o fez parar. Ele ergueu a cabeça de repente. Você disse. Quem morreu? O repórter pareceu surpreso e respondeu com cautela. Você não sabe que a mãe da senhorita Ashfall faleceu? No dia anterior a ela entrar no mar. A respiração de Farron falhou. A mãe dela? Sim. Ouvimos que os pagamentos médicos foram cortados e o ventilador foi desligado, disse o repórter com pesar. Mais microfones foram apontados para ele.
As perguntas ficaram mais duras, mais cruéis. Dizem que você não cumpriu o acordo de dissolução do vínculo e interrompeu os pagamentos hospitalares. Isso é verdade? Você ignorou a morte da mãe dela por causa da sua assistente. Você levou Elowen à morte. Você ainda tem consciência? Quando começou seu caso com Lyra, a infidelidade ajuda na inspiração artística? A traição pode curar seu transtorno emocional? Cada palavra era como uma lâmina. Os flashes das câmeras disparavam sem parar, ferindo seus olhos. Por um momento, sua mente ficou completamente em branco. As palavras "levou sua aluna à morte" ecoavam repetidamente. De repente, como um homem à beira da loucura, ele avançou pela multidão sem se importar com nada. Ignorou os repórteres. Ignorou os gritos de Helena e Lyra atrás dele. Meia hora depois, chegou à beira-mar. O vento uivava, carregado de umidade salgada. A fita policial ainda não havia sido removida. Ferren agarrou um policial. Onde ela está? Vocês a encontraram? O policial o olhou com desconfiança. Você é da família? Sou o companheiro dela. Isso não está certo. A identidade da falecida foi confirmada. Ela não tem companheiro. O olhar do policial se tornou cauteloso. A garganta de Ferren se apertou. Depois de um longo momento, ele conseguiu dizer: Nós dissolvemos o vínculo. Ao perceber que a dor dele parecia genuína, o policial relaxou um pouco e ofereceu algumas palavras de consolo. Ferren sentiu a cabeça girar, a visão perdendo o foco lentamente. Era como cair de volta naquele estado familiar de dor e sufocamento. Ele era culpado. Ele não deveria estar vivo. Lyra e Helena o alcançaram. Lyra correu até ele e apontou para o seu rosto, gritando: Você perdeu a cabeça? Sabe o que fez? Está tentando se destruir por causa daquela vadia? Ferren virou a cabeça rapidamente para ela. O ressentimento e a escuridão em seus olhos fizeram Lyra congelar. Era a primeira vez que o via assim. Instintivamente, ela se encolheu. Você não disse que a doença da mãe dela já estava curada? A voz de Ferren estava rouca de um jeito assustador. Mas agora ela está morta. Helena virou-se para Lyra, chocada. Ela admirava Lyra, sua aparência, seu passado, sua competência. Mas isso não significava que a toleraria sem limites. A aluna de um alfa não poderia ser uma mulher tão cruel e sem escrúpulos. O rosto de Lyra mudou drasticamente, mas ela ergueu o queixo com teimosia. Bem, como eu saberia? Talvez a velha só tenha tido azar. Ela era doente e idosa. Como eu poderia ser culpada? Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Ferren riu. Uma risada selvagem e descontrolada. Lyra ergueu o queixo com desafio. O quê? Vai brigar comigo por causa dela? Sem mim, como você vai criar boa arte? Ferren se aproximou, e sem aviso, deu um tapa forte no rosto dela. O que você pensa que é? Disse friamente. Minha primeira pintura premiada foi por causa dela. Até o próprio Ferren se surpreendeu com suas palavras. Memórias há muito enterradas vieram à tona naquele instante e o engoliram por completo. Ele se lembrava de como, no início, todos os seus tons quentes favoritos eram cuidadosamente preparados por mim, ensinados traço por traço. Naquela época, ele era um monstro sem emoções, odiado por todos. Até ele se desprezava. Só quando me via, só quando estava ao meu lado, conseguia enxergar cores no mundo. Ele nunca tinha contado isso a ninguém. Então, como tudo tinha chegado àquele ponto? Pensando bem, tudo começou depois que Aiden nasceu. Quase toda a minha atenção foi para o nosso filho. Ele não podia negar. Sentiu ciúmes do próprio filho. Sentiu-se abandonado. Esse desejo oculto de vingança o levou a se aproximar deliberadamente de Lyra, alguém de quem eu não gostava. A chamada inspiração de Lyra não passava de uma retaliação infantil e imatura. E uma vez iniciada, saiu do controle. Lyra o encarou por um longo tempo, e então começou a rir, a ponto de quase não conseguir se manter de pé. Você não vai me dizer que nunca gostou de mim, vai? Sinceramente, não sei que tipo de colapso você está tendo agora. Ferren, não me importa quem você ama, mas não pode deixar isso atrapalhar seu trabalho. Dizendo isso, ela estendeu a mão para segurá-lo, mas Ferren a empurrou com força. O corpo de Lyra ainda não havia se recuperado. Ao ser empurrada, caiu pesadamente no chão. As pessoas ao redor já começavam a observar a cena. No momento seguinte, Helena levantou a mão na direção de Ferren. Embora não aprovasse o caráter de Lyra, concordava com ela em um ponto. O trabalho vinha em primeiro lugar. Israel Reddit. Olha você agora, perdendo a cabeça por causa de uma mulher. Onde está o pintor genial que você costumava ser? Se eu soubesse que você ficaria assim por causa dela, teria preferido morrer a permitir esse casamento. Ferren já não conseguia ouvir o resto. Um gosto metálico e forte tomou sua boca. Ele cuspiu sangue. Tudo ficou escuro. Quando recobrou a consciência, o caos o cercava. Vozes gritavam e se sobrepunham, altas e confusas. Helena estava ao telefone. Todo mundo enlouqueceu? As pessoas online perderam completamente o controle. Elowen teve um destino tão cruel. Se eu soubesse que terminaria assim, nunca teria permitido que ela se casasse com a matilha dos alfas. Misturado a isso, havia o choro de Aiden. Vovó, a mamãe realmente não me quer mais? Eu vou virar uma criança sem mãe? Aiden. Ferren despertou completamente naquele instante. Forçou os olhos a se abrirem. E as primeiras palavras que disse foram: Aiden,
Vá buscar sua mãe de volta. Aiden olhou para Ferren, chocado. Pai, do que você está falando? A mãe já morreu. Ela não está morta. Ferren se endireitou tão bruscamente que a linha do soro puxou seu braço. Seus olhos estavam vermelhos, fixos em Aiden com uma intensidade assustadora. Não era isso que você queria? Rosnou. Que ela estivesse morta. Seu ingrato. Aiden se assustou e começou a chorar. Pai, a mamãe, ela não vai voltar. E não é melhor que ela tenha ido embora? Se ela se for, Lyra pode ser minha mãe de verdade. Você também gosta dela, não gosta? Antes que Aiden pudesse terminar, Ferren o agarrou pelo pescoço, os dedos pressionando perigosamente a pele da criança. Naquele instante, o lobo dentro dele despertou, mais rápido do que sua razão conseguia acompanhar. Helena, que estava ao telefone não muito longe, ouviu a confusão e se virou, horrorizada. Você perdeu a cabeça? Esse é seu filho! Ela gritou e empurrou Ferren para longe. Puxou Aiden para os braços. A criança chorava tanto que mal conseguia respirar. Helena desabou completamente. Acorda! A polícia já encontrou os pertences dela na praia. Ela está morta. Impossível! Os olhos de Ferren estavam vermelhos, a fúria rasgando-o por dentro. Ignorando todos que tentavam impedi-lo, ele cambaleou para fora da cama. No final do corredor, encontrou Lyra. Ela enxugou as lágrimas e falou com a voz trêmula. Ferren, eu realmente te amava, mas amo mais a mim mesma. Ele nem respondeu, passando por ela como se não existisse. Atrás dele, a voz de Lyra ecoou. Você vai se arrepender, Ferren. Do lado de fora, repórteres ainda lotavam o local. Diante das câmeras, Ferren gritou até a voz falhar. Elowen, eu sei que você não está morta. Você nunca morreria. Você é mais forte do que qualquer um. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Por favor, volte. Se me bater ou me xingar fizer você se sentir melhor, faça isso. Eu te darei tudo o que tenho. E Aiden? Você o ama mais do que tudo. Você realmente consegue deixá-lo sem uma mãe? A multidão se agitava, mas ninguém respondeu. Os repórteres avançaram. Os flashes congelavam seu estado desesperado em incontáveis imagens. A opinião pública explodiu. Gênio Alpha Pintor perde o controle. Alpha Ferren leva sua aluna à morte. Os temas dominaram todas as manchetes. Patrocinadores se retiraram um após o outro. A galeria removeu todas as obras de Ferren. Os mesmos membros da matilha que antes o admiravam, agora o amaldiçoavam com igual intensidade. A reação o engoliu completamente. Tão falso. Ela morreu e ele ainda finge devoção. Isso é narcisismo. Parece atuação. Se amasse, não teria destruído ela. Helena estava desesperada, mas incapaz de conter tudo aquilo. Enquanto isso, ao perceber que Ferren havia perdido todo o valor, Lyra aproveitou a situação. Transferiu todos os bens possíveis para seu nome. Antes de tentar fugir para o exterior, ainda expôs mensagens íntimas entre ela e Ferren. Chorando, declarou ser apenas uma vítima, enganada por um homem desprezível. Mas Lyra não escapou. Foi presa na fronteira. Além de devolver os valores obtidos ilegalmente, foi enviada diretamente para uma prisão de lobisomens. Já fazia meio mês desde que eu havia partido. Meus dias eram pacíficos e silenciosos, até o dia em que duas pessoas que eu nunca quis ver apareceram. Ferren e Aiden. Eu nunca estive morta. Naquele dia, fiquei sentada à beira-mar por muito tempo, segurando as cinzas da minha mãe. No fim, decidi levá-la de volta para sua terra natal. Quanto ao corpo encontrado pela polícia, não passava de uma coincidência. A verdade de que eu estava viva nunca foi impossível de descobrir. Se Ferren tivesse parado para investigar com calma, teria me encontrado rapidamente. Ele se aproximou com cuidado, os olhos vermelhos. Elowen, você ainda está brava comigo? Vai voltar comigo? Não somos mais companheiros. Meu tom era plano. O rosto de Ferren ficou pálido como pedra. Ele balançou a cabeça desesperadamente. Não. Eu só estava chateado com você. Achei que você ficaria por causa do Aiden. Eu pensei... Virei-me para sair. Ferren caiu de joelhos de repente. Ele implorou, a voz trêmula. Eu sei que estava errado. Por favor, me perdoe. Eu estava doente. Eu não sabia como amar ninguém. Sua voz foi enfraquecendo até que ele se deu um tapa forte no rosto. Israel Reddit. Aiden estremeceu de medo. Ferren o puxou com força, obrigando-o a ajoelhar também. Aiden olhou para mim instintivamente, procurando alguma reação no meu rosto, mas se decepcionou. Não havia dor nem hesitação. Uma criança de 6 anos ajoelhada ali, apavorada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, você não me quer mais? Eu não vou te chamar de inútil de novo, tá? Eu também não quero a Lyra. Ela é uma mulher ruim. Ela disse que eu sou um canalha. Aiden estendeu a mão, tentando me tocar, mas parou no meio do gesto, com medo de me irritar. Mãe, por favor, não me abandone. Aiden, a partir de agora, fique com seu pai. Quase não havia emoção na minha voz. Aiden me olhou, chocado. Uma única ideia parecia ecoar em sua mente. Sua mãe não o quer mais. Ele entrou em pânico e desabou em lágrimas. Não, mãe, não me deixe. Eu sei que estava errado. Permaneci impassível. Ferren assistia, apavorado. Ele nunca imaginou que eu realmente abandonaria até mesmo meu próprio filho. Antes de vir, ele depositava toda a sua esperança em Aiden.
Acreditava que enquanto o menino estivesse ali, eu acabaria cedendo. Mas agora. A garganta de Ferren queimava com o gosto metálico do sangue, seu rosto pálido e assustador. Ele avançou e agarrou meu pulso como se segurasse sua última chance. Elowen, eu não entendia o amor antes. Eu te machuquei. Coloquei todo o dinheiro neste cartão. A senha é o seu aniversário. Ele enfiou o cartão na minha mão, curvando-se completamente. Estou fazendo terapia agora. Vou mudar. Vou aprender a amar. Se você voltar, eu faço qualquer coisa. Aiden assentiu desesperadamente, tentando conter o choro. Mãe, por favor, volta. Nós não conseguimos viver sem você. Antes arrogantes, pai e filho agora eram humildes como pó diante de mim. Ainda assim, não despertaram em mim nem a menor compaixão. Apontei para o pingente no meu pescoço. As cinzas da minha mãe estão aqui. As pupilas de Ferren tremeram violentamente. Aproximei-me dele. Você pode trazê-la de volta à vida? Toda a cor desapareceu do rosto de Ferren. Seu corpo vacilou. Naquele momento, ele finalmente entendeu. O que havia entre nós era irreversível. Olhei novamente para Aiden. Não preciso de uma criança que chama outra mulher de mãe. Quanto a você, vou agir como se nunca tivesse nascido. Os olhos de Aiden se arregalaram, lágrimas escorrendo sem parar. Com apenas 6 anos, já carregava um desespero absoluto no olhar. Quando me virei para sair, ouvi os dois chorando atrás de mim. Dor e desespero preenchiam suas vozes. Não olhei para trás. Ao virar a esquina, comprei um buquê em uma floricultura e fui visitar minha mãe. Mãe, eu vou viver bem. Uma brisa suave passou por mim, como se ela sussurrasse em meu ouvido. Fim, que Deus te abençoe.